Para que seja seguro, significa que você não está profundamente envolvido. Você pode estar envolvido, pode ser profundo em comparação com as percepções de profundidade de certas pessoas, mas não é tão profundo quanto você sabe que pode ser. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis. A gente estava falando sobre sexo, falávamos sobre como as mulheres têm sido informadas de que não devem ter esperança depois dos 30, e eu também ia lhe perguntar sobre os principais motivos pelos quais as pessoas fracassam em relacionamentos, e eu tô curioso, antes da gente falar sobre sexo e da esperança para as mulheres depois dos 30 anos, o que é que você acha, ou quais são os principais 3 motivos pelos quais as pessoas fracassam numa relação? Por que se divorciam, se separam, acabam rompendo? Quais são as 3 coisas que causam isso? Então, o número 1 é a falta de cura. Falta de cura, porque a falta de cura provavelmente os leva a escolher a pessoa errada para começar, o que é a base para o desastre. Porque nesse ponto, tudo mais que estou prestes a mencionar, você não pode realmente se envolver com essa pessoa porque vocês não estão alinhados. Não é uma boa combinação, e muitas pessoas estão tentando fazer com que as coisas funcionem com alguém com quem simplesmente não conseguem se alinhar adequadamente. É um vínculo traumático ou o quê? Como se relaciona isso com o papel? Parte disso é a ligação com o trauma. O que está acontecendo é esse fenômeno. Se quisermos chamá-lo de que as pessoas estão escolhendo indivíduos que são, entre aspas, bons o suficiente para ficar com elas, mas que não as fazem se sentir profundamente. Porque se eu sou um homem ou uma mulher e já fui magoado antes, e já fui magoado quando abri meu coração completamente, tenho medo de ser tão vulnerável. Então agora você nunca aprende a não sentir algo profundo por alguém se essa pessoa for certa. Mas as pessoas aprendem com quem podem lidar e por quem não podem se apaixonar profundamente. Então, ok, eu posso estar com essa pessoa e manter o controle emocional. Ela não me leva a esse ponto, então nunca me sinto vulnerável demais nessa situação. Você acha que as mulheres escolhem o cara seguro em vez do cara certo? Com certeza. A escolha segura é quase sempre, se não sempre a escolha errada. Oh, cara, e por que a escolha segura é a escolha errada para uma mulher? Olha, pense nisso. Para que seja seguro, significa que você não está profundamente envolvido. Você pode estar envolvido, pode ser profundo em comparação com as percepções de profundidade de certas pessoas, mas não é tão profundo quanto você sabe que pode ir. Não tão profundo a ponto de você sentir que será devastado por isso. Então você está começando com um déficit de... Não estou totalmente interessada nisso, não estou totalmente interessada nesse cara. Mas, novamente, ele pode ser bom ou o suficiente para eu trabalhar com ele e tentar ficar com ele. Mas como você já tem um vazio embutido, o que acontece é que ela escolhe esse homem. Ela não está realmente interessada nele. Digamos que ela não se sinta muito atraída por ele. Não é que ele não seja um cara bonito, mas ela simplesmente não se sente atraída por ele dessa forma. E como você não tem essa atração, não vai se dedicar a ele no mesmo nível que ele precisa. Você não terá a mesma intimidade com ele. Talvez não fale com ele da maneira que ele gostaria. Você não dará a ele a mesma energia que daria a alguém por quem se sente realmente muito atraída. Bem, esse vazio, inicialmente, ele pode não perceber ou deixar que isso o incomode. Porque se ele for de fato um homem de posição inferior a ela, ou de qualidade inferior a ela, ele pode apenas ficar feliz por ter essa mulher. Oh, meu Deus, não acredito que a tenho. Então ele está apaixonado, ele está envolvido, está cego pelo desejo que tem por ela. Mas em algum momento a fumaça se dissipa. Então ele percebe, espera um minuto, ok, eu a tenho, mas não estou sendo tratado da maneira que quero ser tratado. Estou sendo pisado, meus limites estão sendo tudo gira em torno ultrapassados. dela. Sim, não recebo o respeito que mereço aqui. Isso é uma loucura. Quando essa mulher namora esse homem que não é do seu agrado e digamos que ela namora alguém de posição inferior, bem, ela acabou de aumentar o valor dele para todas as outras mulheres que estão assistindo. Verdade. Elas estão olhando e dizendo, como ele a conseguiu? O que ele tem, né? Tem algo Ele deve ter único, alguma né? coisa, Algo a bolso mais. cheio. É, Algo mais, sim. Poder, alguma coisa. Agora essas mulheres querem descobrir. você acha que as mulheres realmente pensam dessa forma quando vê um cara que talvez Claro que seja hipoteticamente inferior, que pareça ter menos qualidade do que uma mulher com quem eles estão, e elas começam a se sentir atraídas por esse cara? Sim. Mesmo que não seja de qualidade inferior, se você, como homem, for visto como uma mulher atraente, uma mulher de alta qualidade, uma mulher desejável, você se tornará mais desejável para outras mulheres.
Eu já conversei com amigos que vão em boates, eles vão lá com uma mulher e recebem mais atenção. Uau. Quando essa mulher se afasta, algumas dessas mulheres tentam se infiltrar e deixar seu número aqui e ali. E por que fazem isso? Parece que as mulheres não têm essa ética ou integridade, ao contrário de dizer eu aprecio, eu fico feliz por você. E por que algumas mulheres querem algumas entrar mulheres. lá e, entre aspas, pegar esse cara, né, ou influenciar esse cara a se desviar? Bem, isso começa com o fato de que as mulheres têm essa percepção de que homens de qualidade não são abundantes por aqui. São escassos. Sim, estão muito escassos. Então, quando você encontra um ou acha que encontrou um, muitos deles têm a mentalidade de não, tenho que tentar entrar e ver se consigo isso pra mim. Se eles pensassem que há muita coisa por aí, não se sentiriam tão pressionados a fazer isso. Mas o que acontece se um cara, deixar a pessoa com quem ele está pra poder ficar com você? Essa mulher vai ficar confiante de que ele não vai fazer isso de novo? Depende. Há muitas mulheres que tiraram um homem de uma mulher ou que aceitaram que o homem deixasse uma mulher por ela e para ela e está tudo bem. Desde que ela esteja recebendo o que precisa, está tudo bem. Mas acho que no fundo de suas mentes, quando algo começa a dar errado, é quando esses pensamentos começam a surgir. Será que ele está conversando com outra pessoa? Por que não me dá mais atenção? Exatamente. Acho que é ainda mais provável que alguém que conheça a situação a lembre. Bem, você o conquistou dessa forma, então pode perdê-lo da mesma maneira. Agora, as inseguranças realmente começam a se manifestar e isso começa a se tornar um grande problema. Você falou sobre a atração, né? E desculpe por Sem desviar do problema. assunto, mas você falou sobre a atração. O que é que você acha que é mais importante para uma mulher? Atração sexual ou espiritual? Eu vou dizer atração espiritual, Mais do que sexual? mas estou dizendo isso com hesitação, certo? Aham. Você tá fazendo uma pausa antes, né? Não tenho 100% de certeza. A única razão pela qual estou me inclinando para a espiritualidade é porque acredito que as mulheres valorizam muito mais a intimidade não sexual, do que o sexo puro e simples, certo? Então, se você tiver a porta número 1, abraços, beijos, carícias, estar emocionalmente disponível, a porta número 2, apenas sexo puro, a maioria das mulheres está escolhendo a porta número 1. A maioria dos homens está escolhendo a porta número 2. Logo, devido a esse valor para os níveis mais profundos de intimidade, sinto que a atração espiritual fortalece isso. E enquanto a atração sexual pode não lhe proporcionar essas coisas. Certo. Por isso, eu escolheria a atração espiritual. Uau. O que você diria para algum cara que esteja ouvindo, assistindo, se ele quiser atrair a mulher dos sonhos, ou essencialmente qualquer mulher que ele realmente desejasse, se quisesse atrair isso, quem ele precisaria se tornar para se preparar para atrair uma parceira incrível e para toda a vida, que lhe proporcionasse alegria e uma vida feliz? Eu diria que eles teriam de se tornar seu eu masculino mais confiante. Seja o que for que isso pareça, será diferente para cada homem, mas, na base de tudo, deve haver confiança em quem ele é e ele deve exalar essa energia masculina. Não estou dizendo que não existam homens que não consigam uma parceira amorosa, mesmo sendo o cara mais masculino. Mas você tem mais chances de conseguir isso quando consegue andar com sua energia masculina. Esse é o poder do homem. E se o cara for extremamente masculino, mas não tiver confiança, que tipo de parceiro ele vai atrair normalmente na vida? Bem, acho que a falta de confiança prejudica a energia masculina. É difícil ser essa presença masculina se você não tem autoestima, não tem respeito próprio. As coisas que você permite que uma mulher faça vão fazer com que ela perca a atração por você. Assim, é quase como se você se tornasse o sim senhora dela. E muitas mulheres não querem um homem assim. A maioria das mulheres não querem. Pode parecer bom para algumas inicialmente, mas com o tempo, ela se cansa do fato de você não conseguir pensar por si mesmo, de não dar sua própria perspectiva, de não ser confiante o suficiente para defender sua própria visão e seu plano. E isso tira imediatamente da sua energia masculina, porque agora você está tentando se tornar tão complacente a ponto de se perder nesse processo. Isso não funciona bem a longo prazo. Sempre que ouvimos histórias de homens bonzinhos que são atropelados e enganados, geralmente isso envolve esse homem que está tentando fazer tudo o que a mulher quer e deixando de lado todos os seus desejos para fazê-la feliz.
Isso não funciona. Não é assim que funciona. É o cara seguro, né? Sim, O cara seguro nem sempre é o cara certo, né? É isso que eu ouvi você dizer, não é mesmo? sim. Quase sempre. Normalmente. Mas uma mulher não quer se sentir segura num ambiente com o seu parceiro? Sim, mas a segurança que está sendo alcançada ao escolher a opção segura é... Não preciso ser muito vulnerável nesse relacionamento. Logo, posso me proteger de mágoas e decepções devastadoras que provavelmente já experimentei pelo menos uma vez, em um nível que eu senti que não quero passar por isso novamente. Isso é muito diferente do homem em que ela está completamente envolvida, completamente apaixonada, e ele entende a necessidade de oferecer segurança e proteção a ela. A necessidade de tornar a situação mais estável para ela, onde ela possa descansar em sua energia feminina, por assim dizer, enquanto estiver com ele. Esses são dois tipos diferentes de segurança. Então, tudo bem se você escolher um homem seguro, mas basicamente parece que esse é um espaço em que você não precisa se abrir totalmente, ser vulnerável, Sim. é um espaço que você sabe que você está no controle, Sim. onde você tem mais valor a oferecer, ou essa pessoa está desejando mais você do que você ela, então... Esse é o grande problema. É uma situação em que ela sente que ele me quer ou me ama mais do que eu a ele. E aí que elas sentem que é seguro. Mas, novamente, isso não funciona a longo prazo. Nunca. Sim, eu quero dizer nunca. Nunca. Eu nunca deveria dizer nunca, mas vou usar essa palavra. Porque se você tá numa relação assim, talvez nem tenha consciência de que tá fazendo isso no início, mas percebe 1 ano, 2 anos depois que tipo, ok, essa pessoa que eu escolhi realmente não tem confiança ou energia masculina, ele faz tudo o que eu quero o tempo todo, ele para os seus sonhos para poder realizar os meus. O que as mulheres com quem você trabalhou dizem sobre isso? O que é que elas sentem em relação a isso? Qual é a luta que elas têm? Elas querem ir embora? Elas não se sentem bem? Não sentem mais conexão? O que é que elas sentem? Bem, é uma situação complicada, porque, nesse ponto, é difícil para elas expressar totalmente o que está acontecendo. Uma das coisas que digo às mulheres é que uma das piores posições em que se pode estar é com um homem bom por quem não está verdadeiramente apaixonada. Por que essa é a pior sensação, hein? Porque, nesse momento, se ela estiver se sentindo vazia, entediada, insatisfeita, para quem ela pode correr e dizer isso sem que a pessoa diga: mas espere um pouco, você tem um ótimo homem. Você não pode fazer isso, é só trabalhar. Ninguém vai dizer: sim, eu entendo, apenas siga em frente. Não vou dizer que ninguém, mas a maioria das pessoas não vai aceitar que esse seja um motivo suficiente para ela ir embora. Assim, ela sabe que sofrerá a rejeição das pessoas, mas não apenas das pessoas, mas também de si mesma. É como, ok, espere um pouco, eu deixo esse cara maravilhoso que me ama tanto, que é tão seguro aqui, mesmo que eu não esteja realmente feliz, não esteja realizada, ou talvez não me sinta tão atraída por ele. Essa é uma posição difícil de estar, porque seria muito mais fácil se ele a atraísse. Seria muito mais fácil se ele fosse abusivo ou algo assim, então ela poderia facilmente validar. Tudo bem, tenho que ir. E é por isso que algumas mulheres, nessa situação, tentam criar tumulto. Drama. Sim, elas estão tentando encontrar algo que lhes dê a saída para dizer, ok, não preciso mais ficar aqui. Ou para fazer com que o homem queira deixá-las. Para ser justo, isso acontece com os dois lados, mas já conversei literalmente com clientes que traíram na esperança de que isso fizesse com que o parceiro as deixasse. Oh, meu Deus. Porque o que estava acontecendo era que, nesse caso, ela estava tentando dizer ao rapaz repetidamente: não quero estar aqui, mas novamente, ele é um bom rapaz. Eu amo você, não quero perder você. Farei o que for preciso, eu vou Exato. mudar, Por culpa e compaixão, ela fica com ele. Mas está tão infeliz, então agora ela está pensando, ok, ele não me deixa mesmo quando eu digo que não quero mais fazer isso, mesmo quando eu digo que não está funcionando. Então o que posso fazer? E alguns realmente traem de propósito. Deixam que o homem descubra, esperando que ele finalmente a deixe ir. Em alguns casos, ele ainda não desiste. Oh, meu Deus. Ele é atraído e ainda quer resolver o problema com ela. E ela se sente presa. Então, isso continua. É um ciclo interminável até que um dos dois finalmente se cansa disso, ou sei lá. É uma loucura. A drama, estresse. Sim. Então, o que eu vi você dizer para que um cara atrai uma parceira alegre e amorosa, que ele realmente deseja e alguém que o inspire a longo prazo, eu ouvi você dizer que esse homem precisa
aumentar a sua autoestima, né? A sua confiança e a sua masculinidade. Sim, Eles precisam assumir essa qualidade de liderança masculina, né? sim. A essência. Se uma mulher realmente quiser atrair um cara certo e saudável, alguém que seja seguro em termos de confiança, mas ela precisa se sentir um pouco vulnerável para realmente mergulhar de cabeça e que realmente se importe com esse cara de forma intensa, o que é que ela precisa fazer para atrair esse cara para sua vida? É a mesma resposta para as mulheres, mas ao contrário. É andar em seu verdadeiro e confiante eu feminino, quem quer que elas realmente sejam, mas sendo a melhor versão de si mesmas. De acordo com o que você estava dizendo, não pode ser encontrar um homem com quem você possa ser feminina. Tem de ser, primeiro, ser o seu eu feminino, e você será capaz de atrair o homem com quem possa continuar a ser feminina, ou o que honrará, respeitará e valorizará a sua energia feminina e protegerá a sua energia feminina. É isso que você quer. Mas o que está acontecendo com muitas mulheres é que elas se afastam de sua feminilidade ou a veem de forma negativa. Elas a veem como uma fraqueza, como se dissessem, quando sou feminina, sou enganada, tiram vantagem de mim. Assim a mentalidade é, se eu encontrar o homem certo, posso ser isso. Você ouvirá muitas mulheres dizerem, bem, eu sou feminina em um relacionamento. O problema é que ele não consegue chegar tão longe para saber que quer ter um relacionamento com você. Você pode identificá-lo rapidamente, né? Uma essência rápida Sim. de um cara ou uma mulher, se eles estiverem Sim, nessa situação, nessa energia masculina ou feminina, ver como eles andam, como falam. Você pode sentir isso em sim, alguns segundos. Não dá pra não perceber, né? sim. Então, se você estiver se protegendo e não permitir fluir essa energia, alguém vai perceber isso e não vai ficar atraído por você. Você vai estar repelindo isso. O que vai acontecer, e tenho certeza de que você pode testar isso, é que quando uma pessoa se cura, identificar mágoas, disfunções e traumas passa a ser fácil. É como se seus olhos estivessem agora bem abertos. Louco. Quando não estamos curados, damos desculpas. Certo, disso. nublado, né? Sim. Eu já tive nesse Exatamente. lugar várias vezes. Então, eu acho que é isso que muitas pessoas não percebem. Se você ainda está com medo, a realidade é que você está com medo porque está guardando mágoas que não resolveu. Está se apegando ao medo devido a experiências passadas. Bem, homens saudáveis podem ver que há algo errado e dizer, não vou Eu tô seguir bem esse com caminho. isso. É interessante porque eu aprendi muito nos últimos, 4 anos com diferentes relações e rompimento e cura, e eu realmente levei a sério a sua lição, acho que depois da primeira vez que eu entrevistei você, em que o primeiro passo é a cura, né? Essa é uma jornada de cura. E eu não fiz isso no relacionamento anterior, eu entrei numa outra relação sem me curar e eu pensei, cara, eu não posso fazer isso de novo, porque eu achei que entrar numa relação com uma pessoa diferente traria resultados diferentes, mas não foi o caso, porque eu ainda não tinha me curado. Exato. Assim foi somente quando eu passei 6 meses intensos na terapia, no coaching e no trabalho interno para poder começar a curar essas feridas, né? Porque é uma jornada, não Com tem como você certeza. ficar curado depois de um dia ou dois, mas tem sido uma jornada contínua. Conseguir identificar o que é mais importante, conseguir ser corajosamente honesto com quem eu sou e o que eu quero da minha vida, minha visão da vida, visão para uma relação, meus valores, o que não é negociável para mim. Eu fui muito claro ao deixar de lado qualquer relacionamento em potencial que não se encaixasse com essa visão que eu tinha, né? Eu estava tão feliz por estar solteiro por anos e criar paz interior e depois entrar em algo que eu tinha que constantemente me comprometer, né? Sou totalmente a favor de alinhamentos e acordos e talvez eu não consiga 100% de tudo que eu quero no momento, mas em termos de acordos compartilhados e alinhamentos de valores, visão, estilo de vida, falar sobre isso no início do namoro para mim é uma mudança muito grande em dizer tipo, olha, eu quero que você me diga o que é que você pensa desse conceito aqui. Eu adoro esse conceito de me curar primeiro antes de entrar numa nova relação. E uma coisa que eu fiz no relacionamento atual foi chegar e dizer, a gente não vai fazer sexo até que a gente esteja comprometido, até que a gente tenha clareza sobre coisas que a gente quer. E o desafio é que eu nunca tive coragem de falar essas coisas. De falar logo no início do namoro sobre valores, estilo de vida, visão, tudo isso, minhas prioridades.
mas dessa vez eu acho que deu muito certo porque eu pude trazer paz para poder falar o que eu queria sem a confusão sexual, né? Sim. Acho que muitas pessoas se lançam nessa questão de química sexual e nos atos de interação sexual muito cedo, antes de poder terem conversas vulneráveis, né? E por que você acha que isso acontece? Você gosta da ideia de esperar por um período de tempo, até um certo tipo de compromisso? Não estou dizendo até o casamento, mas pelo menos ter conversas desse tipo primeiro? Não, com certeza. Acho que se mais pessoas pudessem esperar, as coisas ficariam muito melhores. Certo. Como você disse, não apenas temos medo de fazer certas perguntas e discutir certas coisas, mas é como se não quiséssemos encarar a possível realidade dessa situação. Então, mantemos tudo na superfície. Mantemos as coisas no sexo, nos encontros e nos divertimos. Sim, nós nos damos bem com os amigos, um do outro e blá blá blá, e isso é ótimo, mas não estamos nos aprofundando. É porque acho que no fundo talvez saibamos que quando o fizermos, isso pode não funcionar mais. Logo, não queremos ter que enfrentar isso, não queremos ter de abrir mão disso e por isso continuamos adiando. Quanto mais pudermos remover qualquer distração que prejudique o julgamento, melhor. O sexo é algo que definitivamente pode prejudicar o julgamento. Vou te dar outro exemplo. Conheci um rapaz que teve alguns encontros. O primeiro encontro acho que foi em um show. E o segundo encontro foi em algum tipo de festa. Eu disse, escute, nunca leve uma mulher a um show no primeiro encontro. Porque é o seguinte. Primeiro, há uma grande distração. O show está acontecendo. Não é realmente uma oportunidade para vocês dois se aprofundarem um no outro. Segundo, mesmo que vocês não se deem bem, se vocês se divertem no show porque adoram aquele artista e adoram aquela atmosfera, bem, isso atrapalha o julgamento e faz com que você pense, mas nós nos damos tão bem. Veja, o fato de sairmos juntos em ambientes divertidos que já gostamos não quantifica isso. Podemos nos sentar em uma sala sem nada acontecendo, apenas conversar e realmente apreciar a presença um do outro. Isso nos diz se realmente gostariam um do outro. Portanto, definitivamente acho que é melhor esperar o máximo possível. Quanto ao motivo pelo qual as pessoas fazem isso, primeiro, as pessoas estão apenas com tesão. É, cara, isso é verdade, é verdade. Se quisermos manter a realidade, essa é uma das coisas. Acho que também, mais uma vez, tudo bem para algumas mulheres, e isso é apenas para algumas mulheres. A ideia é, se eu dormir com ele e o colocar para cima, ele vai gostar de mim. Vou conseguir o que quero com esse cara, então é uma arma para ela. Certo. Para alguns homens, parte disso é apenas desejo, mas parte também é, quero ter certeza de que ela realmente se sente atraída por mim. Porque muitos homens já namoraram mulheres, esperaram apenas para descobrir que ela fez sexo com outra pessoa durante esse processo, ou apenas para descobrir que ela nunca esteve realmente interessada. Ele se sente usado. A maneira como alguns homens tentam confirmar que você realmente tem interesse genuíno é por meio da intimidade, entende? E alguns se apressam nisso como uma forma de validação para si mesmos. Certo. Também acho que, mais uma vez, as pessoas às vezes se deixam levar pelo momento. E eu odeio quando dizem, bem, houve uma grande química sexual. A química não pode ocorrer até que vocês realmente façam sexo. Então, o que você sentiu foi atração e tesão ao mesmo tempo. Isso criou essa energia entre vocês e você quer seguir em frente com isso. Então, novamente, você precisa ser cuidadoso. Agora, acho que isso não significa que toda pessoa que faz sexo demais está condenada. Há pessoas que se casaram depois de fazer sexo no primeiro encontro. Algumas pessoas são capazes de se afastar e ainda assim avaliar adequadamente. Mas as pessoas precisam ser honestas consigo mesmas sobre como isso afeta a minha capacidade de ver se essa é a pessoa certa para mim. E para que eu mostre meu eu autêntico nesse relacionamento. O que é que você acha que seriam 3 coisas que toda mulher deveria fazer ou não fazer antes de entrar numa relação séria? Eu não tô falando de casamento, mas tipo, agora vou me comprometer ou vamos nos comprometer. Quais são as 3 coisas que elas devem ou não fazer antes disso? Está bem? Ou 3 conversas que possam ter, o que quer que seja. Acho que uma conversa que todos precisam ter é... O que você vê com seu papel em um relacionamento e o que você vê como o meu papel? Vamos discutir todas as necessidades e desejos. Eu diria que 90% das pessoas assumem um compromisso sem nem mesmo saber a lista completa do que essa pessoa quer e espera ou está esperando disso. Então, funções e responsabilidades. Sim. Em uma relação, seja um namoro ou um casamento também.
Pode ser namoro, seja qual for o nível que estivermos tentando alcançar. Com certeza. Se neste momento estamos tentando apenas ser namorado ou namorada, vamos definir isso. Acho que definir também para o casamento, que é o objetivo final, seria inteligente, porque qual o sentido de... Namoro de 2 anos. Sim, então descobrimos que estamos em páginas diferentes Mas sobre por que as casamento. pessoas não Isso faz conversam sobre sentido. esses papéis antes de se comprometerem? E o que vem na minha mente agora é que muitas pessoas têm vergonha de dizer o que querem. Elas sentem que não têm permissão para isso. E, por exemplo, alguns homens e até mesmo algumas mulheres que são exigentes quando se trata de sua aparência física e têm certas expectativas, é verdade, em relação à aparência que querem que você tenha, mas a sociedade, a família e os amigos lhe dizem: isso é superficial. Você o ama, isso não deveria importar. Então as pessoas hesitam em dizer: é isso que estou esperando, é isso que eu quero. Além disso, como neste momento você já gosta da pessoa, novamente surge o medo de que, se eu disser o que realmente quero, posso perder o que estou esperando para assegurar agora. Assim, deixe-me encontrar uma maneira de contornar esse problema e espero que possamos discuti-lo mais tarde. Também acho que algumas pessoas simplesmente não se conhecem, não se sentem o suficiente para articular o que precisam e desejam nesse relacionamento. Muitas pessoas não passaram tempo suficiente se perguntando: ok, o que é importante para mim? O que vai me fazer feliz? E o que é que, se não estiver envolvido nesse relacionamento, não vai permitir que eu apresente 100%? Então, basicamente, estou usando isso como um exemplo aleatório. Se você é um homem e valoriza uma mulher que cozinha para você e diz: tudo bem se ela não cozinhar, isso vai deixá-lo infeliz a ponto de você não se mostrar mais 100% nesse relacionamento. Então você não deve sacrificar uma mulher que saiba cozinhar, pura e simplesmente. Seja o que for, se for para uma mulher que se comunicar ou sair com frequência, certos estilos de vida, todas essas coisas precisam ser discutidas. E acho que as pessoas simplesmente esperam o melhor em vez de encarar a realidade do que pode estar acontecendo no momento. Eu acho que também eu falo por mim, né? Mas acho que eu conheço muita gente que se apoia demais na química sexual, seja no desejo, no sentimento que tem entre os dois ou no ato sexual em si, que é tão bom pela dopamina. E aí você pensa: é muito bom estar com essa pessoa, eu não quero perturbar a harmonia e fazer perguntas e... Isso é uma loucura. Para as mulheres, não sei dizer quantas mulheres fizeram sexo com homens e o sexo não foi tão bom, sabe? Não foi nada especial. Mas ela gosta tanto dele que supera isso. Sério? Sim. E Com qual é a certeza. importância de um bom sexo para uma relação duradoura? Na minha opinião, isso é extremamente importante. Considere o que você acabou de mencionar sobre a ocitocina. A ocitocina é liberada durante o orgasmo. Então, se você não estiver fazendo sexo que o leve ao orgasmo, não estará recebendo, pelo menos pelo que sei, talvez eu esteja errado, mas não estará recebendo a dose completa de ocitocina. Eu também acredito. Eu vejo a ocitocina como um mecanismo divino, ou seja, ela foi criada para ajudar duas pessoas a permanecerem unidas. Conectadas. Sim. Então, se formos casados, qualquer outra coisa, e estivermos tendo um ótimo sexo de forma consistente, estaremos muito mais ligados um ao outro. Se não estivermos tendo um ótimo sexo, não teremos mais esse vínculo. Entende? Agora, é muito mais fácil que as pessoas entrem no meio. Acho que isso é extremamente importante, mas devo dizer que é mais subjetivo. E que o nível de qualidade que o homem ou a mulher precisa varia. Mas eles precisam ter suas necessidades satisfeitas, caso contrário, você estará criando problemas. Então, essa conversa sobre necessidades, ela precisa acontecer antes de você se comprometer, né? Necessidades, papéis e como você vai desempenhar um papel nisso, eu vou desempenhar um papel naquilo. Como deveria ser essa conversa? As pessoas estão saindo há alguns meses, estão pensando em se comprometer, deveriam dizer: ei, aqui estão algumas coisas que eu gostaria de conversar. Stephen Speaks disse que a gente precisa ter essas conversas, uma é sobre necessidades, a outra é sobre funções. Então, qual seria o terceiro? O terceiro assunto para poder conversar a respeito disso? A terceira conversa? Cara, acho que é sobre como precisamos nos comunicar quando há um problema. Acho que nos falta uma estrutura de comunicação para que
Se houver um problema que precisa ser resolvido, saibamos como fazer isso. Quando tentamos resolver as coisas na hora ou lidar com as coisas na hora, ficamos à mercê de nossas emoções e de onde elas podem nos levar naquele momento. Então, se tivermos algo com o qual concordamos, tudo bem, mas se não, se tirarmos 10 minutos de folga em nossos próprios cantos e voltarmos e discutirmos isso, ou se escrevermos uma carta, ou se algumas pessoas tiverem a regra de não irmos dormir com raiva um do outro, teremos essas estruturas, pois sem uma comunicação saudável, o relacionamento não durará e não será bem-sucedido. Portanto, é importante ter algo definido para que saibamos como proceder. Sou um grande fã de escrever cartas, mesmo quando se trata de discutir questões profundas. Talvez seja possível implementar isso no processo, mas assim que chegarmos a um acordo sobre uma estrutura e concordarmos com ela, sempre arranjaremos tempo para sentar e conversar sobre esses assuntos, além de acrescentar críticas construtivas. Acho que já mencionei isso antes. Acredito em exames de relacionamento. Essa é outra parte da estrutura em que talvez concordemos que a cada 3 meses ou 6 meses, seja lá o que for, talvez uma vez por mês, teremos um momento em que nos sentaremos e analisaremos. Tudo bem, o que está bom aqui? O que precisa ser melhorado? Com o que você não está satisfeito? Vamos criticar de forma consistente e construtiva para que estejamos cientes. Porque o que acontece em muitos relacionamentos é que, digamos, você não está feliz com alguma coisa, mas vocês nunca reservam um tempo para conversar sobre isso. Então agora ele permanece. E com essa persistência, agora você está tendo uma atitude, agora ela está brava com você. Mas não entende que na raiz do problema está na questão que nunca foi expressa. Então agora você está sendo estúpido ou está agindo como louco ou qualquer outra coisa. Isso transforma em falta de intimidade, porque se ela estiver ressentida emocionalmente de alguma forma, não será sexualmente receptiva ao parceiro. Isso transforma em mais ressentimento e você vê a situação se agrava cada vez mais. Por isso temos que estabelecer uma estrutura de comunicação o mais cedo possível. Eu adoro isso porque algo que Marta e eu começamos a fazer antes de se comprometer, eu disse, olha, a única maneira disso funcionar para mim é que uma das minhas necessidades é que a gente entre num relacionamento com alguma orientação terapêutica. Não precisa ser um psicólogo ou nada do tipo. O que quer que a gente queira fazer, a gente precisa de uma terceira pessoa para que a gente possa sentar e conversar. E falar sobre acordos e garantir que estamos seguindo o que a gente quer na relação aqui. Porque isso foi algo que eu sempre quis, mas não criei. E eu disse, olha, essa é a maneira de funcionar para mim. É criando isso, é garantindo que essa necessidade seja atendida. E o que isso fez por nós foi permitir que, logo no início, a gente criasse um acordo sobre como nos comunicar quando as coisas ficassem desconfortáveis. E um dos nossos acordos foi, olha, eu nunca vou gritar com você, eu não vou levantar minha voz, mas não posso ter uma outra pessoa na minha vida fazendo isso. Se você quiser berrar porque você não consegue controlar as suas emoções, não funciona pra mim. Você pode gritar com outra pessoa, tudo bem, mas ela não vai ser eu. E assim a gente criou esse acordo e houveram conversas desconfortáveis, mas a gente tem acordo sobre como nos comunicarmos um com o outro antes que a situação fique muito grave. E tem sido uma ótima prática porque a gente tem um acordo e há uma terceira pessoa que testemunhou isso, em vez de dizer, não, eu nunca disse isso, porque as pessoas fazem isso o tempo todo, né? Você cria algo quando é amoroso e gentil, mas aí, um ano depois, eu nunca disse que eu faria isso, porque eu acho que, para mim, tem sido muito, muito útil para poder me comunicar em alguns aspectos e dizer, olha, é disso que eu preciso, isso é o que eu quero, você está alinhada com isso, e isso tem sido muito poderoso. Então, essa energia masculina e feminina, né? É algo que você diz que as pessoas têm confundido ultimamente, certo? Sim, com certeza. Porque as pessoas ficam confusas em relação à compreensão e ao uso da energia masculina ou feminina. Então, tentando encontrar a maneira certa de dizer isso, mas vou simplesmente dizer, a sociedade tem pressionado tanto pela igualdade que agora está causando uma falta de equilíbrio entre homens e mulheres. E não me entenda mal, sou totalmente a favor da igualdade em determinadas áreas, mas acho que temos que reconhecer que somos 2 tipos diferentes de pessoas. Somos programados de forma diferente. Se compreendermos nossas diferenças, poderemos criar mais harmonia. Não precisamos ser iguais. Este é um exemplo perfeito de como sinto que isso está atrapalhando muito as coisas. Voltando ao sexo, as pessoas dizem, bem, as mulheres são iguais aos homens quando se trata de sexo. Certa vez, há muitos anos, não vou dizer o nome da empresa, mas fui levado a uma empresa de aplicativo de namoro e algumas pessoas fizeram uma apresentação e um cientista disse que havia um estudo que mostrava que as mulheres querem sexo tanto quanto os homens.
E eu contestei e disse, não. E eu disse, acho que o que esse estudo não levou em conta é que vocês estão misturando intimidade com sexo. As mulheres querem intimidade. E, infelizmente, para a maioria das mulheres, elas sentem que não podem ter intimidade, a menos que passem pelo sexo para obtê-la. Então, conseguir que um homem apenas a acaricie e a toque sem tentar chegar ao sexo é difícil para muitas mulheres, pois elas não têm essa experiência. Se você conversar com muitas mulheres casadas, elas dirão, o único momento em que meu marido quer me tocar é quando ele quer fazer sexo. Então, voltando à ideia de que homens e mulheres são iguais, veja da seguinte forma, se você está dizendo que aos homens que as mulheres são iguais a nós, esse homem agora sente que não há necessidade de preliminares. Não há necessidade de conexão fora do quarto. Não há necessidade de se certificar de que ela está presente emocional ou mentalmente, porque nós não precisamos disso. Quando estamos prontos para ir, estamos prontos para ir. Pode ser a Terceira Guerra Mundial lá fora, e ainda assim estaremos prontos. Mas essa mulher, se estiver mentalmente consumida, isso prejudicará a sua capacidade de se entregar sexualmente. Se ela estiver estressada, né? Se estiver estressada, se houver muita coisa acontecendo, se ela não se sentir confortável e segura nesse relacionamento. Novamente, a conexão fora do quarto afeta a conexão dentro do quarto. Ela precisa de um pouco mais de preliminares e, novamente, isso se aplica a todas as mulheres, ok? Então, não mais normalmente é o caso. Ao lutar pela igualdade, você está limitando a capacidade das pessoas de ter harmonia sexual. Mas, se aceitarmos, ok, essas são as diferenças, é isso que tenho de fazer como homem para criar um ambiente sexualmente mais receptivo, bem, todo mundo ganha. O que um homem precisa fazer para criar um ambiente sexual mais receptivo? Acho que a primeira coisa seria a conexão fora do quarto. Novamente, como dissemos anteriormente, as mulheres querem se sentir seguras. Elas querem se sentir protegidas. Se você Mas se elas buscam esse cara seguro, elas... Lembre-se de que há uma diferença. Elas vão atrás do cara seguro, que é apenas um cara com quem elas não precisam ser muito vulneráveis. Mas estamos falando de criar uma segurança em que ela possa lhe dar todo o seu amor, todo o seu coração e que possa ficar um pouco tranquila sabendo que está em boas mãos. Que você tem boas intenções, que não está julgando. Essa é uma das coisas mais importantes. Você quer que a mulher se sinta mais receptiva sexualmente. Você não pode fazer com que ela se sinta julgada. Entende o que estou dizendo? No momento que ela sente que você está julgando, fica mais difícil ela se abrir para você nessa área. E quando uma mulher julga o homem, ou faz algo errado, ou ele não é suficiente? Eu acho bem, eu digo isso, acho que isso vai prejudicar a sua capacidade de se mostrar emocionalmente para ela. Não tem o mesmo impacto negativo sexualmente. Pode ter? Sim, mas não tão comum quanto para uma mulher. A maioria dos homens, mesmo que esteja se sentindo de alguma forma, ainda assim vai comparecer no quarto sem problemas. Mas abrir-se emocionalmente se torna mais difícil. É por isso que muitos homens têm dificuldade em falar com a mulher e deixá-la entrar mais profundamente em sua vida por causa do medo. Ela não me respeitará se eu lhe disser como realmente estou me sentindo. Ela me verá de forma diferente e, novamente, isso destaca as diferenças de como essas ações nos afetam e os ambientes que elas criam em nosso relacionamento. Por isso, acho que temos que voltar a entender a diferença entre homens e mulheres, o equilíbrio entre o masculino e o feminino e por que isso é tão importante para o sucesso de um relacionamento. E como as pessoas podem começar a aceitar isso de novo, a acreditar nisso e a mudar, porque isso está dizendo às pessoas para mudarem completamente quem são, como têm agido, a fim de aceitarem isso e não se machucarem ao entrar nisso. Sim. Acho que o primeiro passo é perguntar a si mesmo que tipo de vida você quer viver. Porque a dificuldade de muitas pessoas em entrar em sintonia com sua energia se deve ao fato de deixarem que o ruído externo lhes diga como devem viver, o que deve ser aceitável. Por exemplo, se você é uma mulher e quer viver no seu feminino, digamos que não seja apenas viver no seu feminino, digamos que você é uma mulher e seu coração está em ter uma família, estar em casa, fazer essas coisas. Mas a sociedade lhe diz, você não pode fazer isso é fraco, você não pode depender de um homem. Todas essas coisas, bem, isso a afasta de onde seu coração realmente quer estar. E agora ela está em conflito consigo mesma. E como você pode criar a vida que deseja se está em conflito consigo mesma? O mesmo acontece com um homem. Quer uma mulher que possa ser feminina com você e ter um determinado estilo de vida em casa, mas está deixando a sociedade lhe dizer, não, meio a meio, e todas essas coisas, bem, você não pode fazer isso. Nesse ponto, você está comprometendo o que realmente quer, quem você realmente é, e isso afasta do que está tentando alcançar. Cada indivíduo precisa sentar e se perguntar, ok, que tipo de vida eu realmente quero viver?
E que tipo de vida eu gostaria de viver se não tivesse medo de me machucar? Ou de julgamento também. Exatamente. Porque agora, vou te dizer uma coisa. Se a maioria das mulheres, o tema de ser submissa é um assunto forte para muitas mulheres. Muitas mulheres não gostam dessa palavra. Mas eu sempre argumento que se você se sentar com um grupo de mulheres e disser, escutem, se um anjo pudesse vir desse cara e dizer, eu vou te dar o homem mais incrível. Ele vai atender tudo que você precisa, vai se certificar de que você está protegida, nunca vai te trair. Tudo que você precisa é ser submissa a ele. 90% das mulheres assinariam na hora. E o que significa a submissão? Submissão significa permitir que ele lidere o relacionamento. Bem, deixe-me dizer isso, porque acho que quando as pessoas ouvem submissão, elas pensam em ditadura. Pensam em fazer o que ele diz, pensam nessa luta pelo poder. Do jeito dele ou não, Sim. Submissão, a meu ver, quando se trata de relacionamento, é permitir que o homem a ame. O que quero dizer com isso é o seguinte. Quando um homem está realmente apaixonado por uma mulher, ele quer fazer por ela, quer cuidar dela, quer ter certeza de que ela está bem. Se você não se submeter a isso, vai ficar nessa energia de eu consigo, posso cuidar de tudo. Isso não é deixar que ele a ame. E se não deixar que ele a ame, você estará carregando esse fardo desnecessário que está desgastando. Então, mesmo quando falo sobre os homens serem líderes no relacionamento, não estou dizendo que as mulheres serão incapazes de fazer as coisas. Não é para dizer que ela é ruim no que quer que seja, mas sim, ouça, deixar que ele tire esse fardo das suas costas faz com que todos saiam ganhando. Porque agora você pode prosperar no seu elemento. Ele pode se desenvolver no dele. Nós nos sentimos bem por assumir esse desafio, prover e fazer pela nossa mulher. Nunca ouvi um homem reclamar do fato de ter que liderar o relacionamento, desde que se sinta amado e respeitado. Se ele se sentir valorizado... Se ele não se sente amado, apreciado, respeitado, é exaustivo, né? Sim, exatamente. Se ele estiver reclamando que você não faz o suficiente, você fica, cara, eu tô carregando toda essa relação, eu tô fazendo todo o trabalho, eu tô pagando por tudo, e você não me respeita. Isso é exaustivo, né? Exato. Por outro lado, há muitas mulheres que, em um determinado momento, não querem ser líder do relacionamento. E por que tantas mulheres se envolvem com caras que talvez não estejam trabalhando consistentemente, ou que têm um emprego de meio período, ou que sejam um pouco mais preguiçosos, digamos assim? Por que certas mulheres entram numa relação assim, em que o cara não está provendo necessariamente para si mesmo ou para a relação e continuam com esses caras? É como falamos anteriormente, é uma vantagem. É controle, o controle. É poder. Ele tem de me valorizar. Também, ouça, se ela está tendo dificuldades para sair com homens de estatura mais elevada, bem, fica mais fácil sair com esse cara. Sem mencionar que, em sua defesa, essa mulher, se estiver caminhando mais em uma energia masculina, atrairá homens que não têm muito a oferecer. E por quê? Porque, novamente, atraímos esse equilíbrio. É uma coisa natural. Você não verá uma mulher feminina sendo atraída por um homem muito feminino. Isso não acontece. E da mesma forma, você não verá um homem muito masculino ser atraído por uma mulher masculina. Ele pode querer fazer sexo com ela, pode querer desfrutar de algumas coisas, ele não vai querer viver a vida toda com ela. Exato, interessante. Porque essas energias entram em conflito. Precisamos de equilíbrio. Então, o que acontece é que a mulher que está emitindo uma energia mais masculina atrai aquele homem que precisa dela. Ele precisa dela para estabilizar sua vida. Ele precisa dela para obter recursos. Irá tolerar essa energia porque não a possui dentro de si. Ou ele não quer ir lá e trabalhar duro, ou... Exato. É mais fácil para ele. E sim, ela está recebendo mais desses caras do que dos homens estabelecidos e... Novamente, em defesa dela, depois de um tempo, você começa a dizer, bem, talvez eu deva dar uma chance a um desses caras. Talvez eu deva tentar isso. Caras legais, caras bons, Sim, sabe de uma coisa? Alguns deles nem sequer são bons rapazes. São apenas caras que naquele momento estão dispostos a se esforçar mais. E a questão é a seguinte, eu estava conversando com Jay Sherry, e ele estava dizendo que quando começou a namorar sua esposa, ele não tinha emprego. Então ele podia passar todos os dias com ela. E ela se acostumou com isso, e eu trouxe o exemplo dele para dizer que muitas vezes aquele cara que não tem nada para fazer no momento está mais disponível para perseguir, para se dedicar, para se fazer passar o que ela tempo de precisar. qualidade com ela. Sim. Isso também permite que a mulher caia na armadilha de ficar com esse homem. Mesmo que ele não seja realmente um bom homem para ela.
porque ele não está fazendo coisas para sustentá-la e garantir que ela esteja bem. Mas está mantendo sua atenção. Sim, ele está dando a ela a atenção que ela deseja e, em troca, está usando os seus recursos. Em muitos casos. Pois é. Então, com essa questão de 50-50, por que você acha que esse é um assunto tão importante, digamos, nos últimos 10, 15 anos? Parece que é 50-50 na relação. Meio a meio nos gastos, nas responsabilidades, nos cuidados com as crianças também. Quando a mulher precisa levantar para amamentar, o cara precisa se levantar para poder dar apoio emocional nesse momento, dividir o tempo com as crianças, levar para a escola, trocar as fraldas, o que quer que seja, né? Que a sociedade está dizendo. Por que essa coisa toda de 50-50 tem sido tão proeminente e não funciona tanto para homens quanto para mulheres? Muito bem. Em relação a por que isso se tornou proeminente novamente, acho que é luta pela igualdade. Nós estamos lutando tanto e estamos perdendo de vista o quadro maior, que é o equilíbrio. Equilíbrio é o que precisamos para ter sucesso, não igualdade no relacionamento. Eu diria que essa relação de igualdade não existe de fato, porque se você examinar os relacionamentos meio a meio, o que descobrirá é que, com o tempo, uma pessoa fará mais do que a outra. E eu diria que em 90% das vezes, é a mulher que faz mais do que o homem. Porque pense nisso, a mentalidade do homem que quer fazer meio a meio é muito diferente da do homem que está tão apaixonado por essa mulher que quer sustentá-la. Sua disposição de aceitar meio a meio, ele vai relutar em fazer isso. É como sair com um cara e o cara está disposto a pagar a conta e diz, não tire seu cartão, eu pago. Eles já têm uma mentalidade muito diferente. Aquele cara que está aberto ao meio a meio desde o início, a chance dele mudar mais tarde e querer assumir mais responsabilidades não é provável. Ele vai se acomodar nesse meio a meio ou fazer ainda menos. Considere também o seguinte, mesmo quando dizemos meio a meio nas contas, na minha opinião, seria 20% da renda dela, 20% da renda dele. Isso não é o que muitas pessoas fazem. Digamos que a hipoteca seja $1.500 e dividimos em 750, mas o cara, digamos que ganha $80 mil. A mulher ganha $40 mil. Isso não é igual. Você entende o que estou dizendo? Ela está fazendo um sacrifício muito maior do que ele. Isso por si só elimina a ideia de que é meio a meio. E quanto à questão de criar filhos, de ter que... Exato, criar os filhos. Agora, é claro, há situações em que às vezes é o homem que acaba fazendo mais. Sem dúvida. Mas na maioria dos casos, a mulher naturalmente se inclina a cuidar mais das crianças. É isso que você vai encontrar. Assim, mais uma vez, você começará a ver que se houver distorção em determinadas áreas, não estará mantendo essa proporção de meio a meio. Mas se nos aprofundarmos no motivo pelo qual isso não funciona, primeiro, não funciona porque não é realmente sustentável. Na grande maioria dos casos. Não estou dizendo que ninguém nunca conseguiu fazer isso, mas na maioria dos casos não funciona. Em segundo lugar, há um estudo que mostra que creio que foi um estudo que diz que os relacionamentos igualitários são os casamentos mais sem sexo ou são os relacionamentos mais sem sexo. Igualitário tipo como? 50-50? Igual, meio a meio, igual. São os mais sem sexo? Sim. E por que isso? Porque, basicamente, você está neutralizando a polaridade masculina e feminina. Agora, é apenas neutra, é plana. Não há excitação ali, não há nada ali. Isso me fez lembrar de um cara. Não quero criticá-lo, não sei seu nome, mas acho que posso dizer isso. Havia um cara no Twitter, acho que foi no final do ano passado, ele postou que sua esposa tinha acabado de chegar em casa depois de um turno de 16 horas ou algo assim. Então aqui está ela, limpando a neve na frente da garagem e ele está tão orgulhoso dela. Deixe-me preparar seu café. E os comentaristas o devoraram. Mas na mente dele somos iguais, somos meio a meio. Olhe para ela fazendo todas essas coisas. Mas na realidade, se uma mulher tiver que voltar para casa e encontrar um homem que a coloca nessa situação o tempo todo, que não dá um passo à frente, ela começará a perder a atração. E você está novamente sobrecarregando a mulher. O que o homem precisa entender é mencionado no livro O Caminho do Homem Superior. Ele diz, não faça da sua mulher tudo. Acho que os homens subestimam que as mulheres pensam muito. Elas estão sempre pensando, sempre processando. Então, se ela tiver muito o que fazer, ficará mentalmente exausta. Estressada, sobrecarregada. Sim, então quando a mulher diz, estou muito cansada para o sexo, o homem pensa, bem, você não estava fazendo nada o dia todo. Somente estava em 1 milhão de lugares diferentes o dia todo.
Mas na hora em que ela chegou a esse momento, ela não tem energia. Quando a mente se vai, o corpo vai junto. Quando você coloca muita coisa na frente dela, está tirando sua capacidade de prosperar em determinadas áreas. Assim como o livro menciona, você deve identificar como homem o que eu mais preciso nela. O que será mais importante para mim? Vamos agora nos concentrar nessas coisas e encontrar outra pessoa para cuidar do resto. E quais são as coisas que os homens mais precisam das mulheres no geral? Quais Quais são algumas coisas que você acha que os homens mais precisam das mulheres em geral? Eu acho... Numa relação. Sim, suporte. Apoio. E deixe-me acrescentar ao apoio o fato de acreditar neste homem. Acho que precisamos de uma mulher que acredite em nós, que nos reverencie, por assim dizer, que tenha esse respeito por nós e nos veja com bons olhos. Porque, mais uma vez, como homens, teremos momentos em que nos questionaremos, nos sentiremos desanimados. E se a mulher com quem estamos não puder nos apoiar dessa maneira, naquele momento com uma energia genuína de eu acredito em você, eu o apoio, eu o amo, vai ser difícil de lidar, certo? Acho também que a satisfação sexual para a maioria dos homens é extremamente importante. Acho que as mulheres subestimam a seriedade da necessidade da satisfação sexual. Para um homem. Sim, e mais uma vez isso remete ao fato de não entendermos que temos uma estrutura muito diferente. E analisando do ponto de vista biológico, nós temos mais testosterona. Mais do que desejo elas. sexual, então. Exato. Naturalmente temos mais libido. Parte do motivo é porque, e espero estar dizendo isso corretamente, o principal objetivo primário do DNA é a reprodução. Ele precisa nos manter prontos o tempo todo. Então, por causa disso, é por isso. Eu tenho certeza de que você está familiarizado com Me a conte. retenção de sêmen. A retenção de sêmen é basicamente a prática de ficar sem qualquer liberação sexual por um período de tempo. E as pessoas relataram que, com o tempo, desenvolveram como homens vozes mais graves, mais massa muscular, mais confiança, mais foco, todas essas coisas. Ao se abster da Sim. liberação. Ou não Ao se liberar. apegar a essa força vital, por assim dizer, e não liberar de forma alguma. O que está acontecendo, com base na minha pesquisa, é que o corpo diz, você não está se reproduzindo, não está acasalando com ninguém. Eu preciso torná-lo mais desejável. Sério? Sim, porque preciso que você faça alguma coisa. Então é por isso que vou aumentar a sua testosterona, vou aprofundar sua voz, vou deixar essa energia mais masculina aflorar. Você vai ficar mais confiante, se sentirá mais à vontade com as mulheres. É isso que acontece. É por isso que os homens que se enterram na constante liberação sexual por seus próprios meios não entendem que estão roubando a si mesmos. Algumas pessoas não acreditam nisso. Eu acredito muito nisso. Acredito que é absolutamente real e extremamente benéfico. Mas, voltando à questão de homens e mulheres serem tão diferentes, novamente, isso não significa que não existam mulheres que também precisem de satisfação sexual. E há mulheres que podem ser tão sexuais quanto um homem, mas, em geral, em média, um homem precisa muito, muito mais disso. Biologicamente falando, ele precisa muito mais. Logo, negligenciar isso causará uma série de problemas. E o que acontece se um cara não tiver a liberação, a experiência e a expressão sexual numa relação íntima e comprometida de longo prazo? Bem, acho que outra coisa que pode acontecer é aumento da agressividade, porque, novamente, com o aumento da testosterona, a agressividade também aumenta. Houve uma mulher no TikTok que mencionou que precisamos de mais monogamia, porque, à medida que a monogamia diminui e menos homens têm uma parceira com quem possam se acasalar e se envolver sexualmente, começamos a ver um aumento no estupro, um aumento no abuso sexual, um aumento no crime, e todas essas coisas negativas começam a acontecer, porque é um grupo de homens que não estão tendo nenhuma relação, que começam a ficar frustrados e isso começa a se manifestar de forma negativa. Agora, é claro que não acho que possamos resolver o fato de todos os homens se relacionarem ou não, mas isso mostra o que está acontecendo dentro de um homem quando ele fica sem sexo por tanto tempo. A menos que aprenda. E digo isso porque acredito também é possível canalizar essa energia de outras formas. Então, como mencionei... Homem Superior, ele fala sobre isso. Sim, e o livro Pense e Enriqueça fala sobre Transmutação isso, sobre sexo. sexual, Transmutação, sim, então eu acredito. Nós sabemos que isso... A luta dos homens lidar com o gerenciamento dessa energia. Exato. Exatamente. Então, acho o que acontece é que, se você não for um homem ambicioso, ou não for um homem que tenha criado caminhos para liberar essa energia em algo mais produtivo,
O que está ficando preso agora causa um problema. Está entendendo o que Sim. estou dizendo? Portanto, é preciso encontrar uma maneira de liberá-lo de alguma forma. Mas acho que com o tempo só podemos transmutar sexualmente até certo ponto. Em algum momento vai ter que sair, né? Isso é muito difícil, mas, mais uma vez, há alguns homens que venceram isso melhor do que os outros, então não vou agir como se os homens não pudessem fazer isso. Só que não é tão fácil. E na sua opinião, qual que é a melhor maneira de um cara confiante, alfa, masculino, saudável, consistente, eliminar as distrações ou tentações quando está numa relação comprometida, íntima, de longo prazo? De querer pensar em outras mulheres ou ficar olhando o Instagram e sonhando como isso poderia ser e tentado ficar a dizer eu preciso de mais parceiras. Qual a melhor maneira para os caras que talvez sintam que, tipo, cara, é difícil para mim aprimorar isso e ficar totalmente presente com minha parceira e pensar, posso ficar com essa pessoa pelos próximos 50 anos e ficar só com uma pessoa? Qual a melhor solução para esses caras? Porque talvez muitas mulheres se sintam muito atraídas por eles porque são caras desejáveis, têm uma ótima parceira, uma ótima vida, uma ótima relação, que as mulheres estão apenas tentando entrar e roubar isso. Como é que um cara permanece completamente focado e presente na sua relação, totalmente íntegro, totalmente comprometido com a visão de longo prazo enquanto ele está no presente e agora? Você precisa cortar tudo o que alimenta o problema. Então, se você sabe que olhar o Instagram o coloca nessa situação, você não pode estar no Instagram. Sei que é mais fácil falar do que fazer, dependendo da profissão da pessoa e de todas essas coisas diferentes, mas literalmente você tem que cortar todas as influências que o levam a esse caminho. Porque pode ser o Instagram, pode ser a música que você está ouvindo, pode ser a TV que você está assistindo, dependendo do que você está assistindo. E eu sei que é difícil, porque você chega a um ponto em que pensa, bem, eu me desliguei de quase tudo, mas sim, quanto mais você puder remover essas influências externas, mais fácil será para você estar presente com sua parceira. Lembro-me de uma vez que havia um homem cuja esposa havia engravidado. Não sei se eles eram casados na época. De qualquer forma, sua parceira estava grávida. Ela engordou um pouco, ele se sentiu menos atraído por ela. Eles não estavam fazendo sexo com tanta frequência. Ele procurou ajuda. Sugeriram que parasse de ver pornografia, parasse de ver Instagram. Ele parou. Durante 3 semanas, ele praticamente não olhou para nenhuma outra mulher, a menos que passasse por uma mulher na rua. Então, ele disse que depois de 3 semanas sentiu-se mais atraído por sua parceira, mesmo sem a perda de peso. Agora, isso não significa que ele ainda não queira que ela perdesse peso, porque se isso fosse mantido ainda haveria alguns ajustes, mas ajudou porque ele não tinha essas outras influências sendo constantemente colocadas em seu rosto, o que faziam questionar, ok, o que está acontecendo aqui? Não estou gostando disso, ou droga, eu poderia ter isso também, ou... Como será que isso seria? Exato. Assim, temos que conhecer nossos pontos fracos e onde falhamos e cortar o problema pela raiz da melhor forma possível. Eu acho que também significa comunicar suas necessidades, acordos, funções, responsabilidades na relação e garantir que essas sejam atendidas, né? Se Sim. suas necessidades não forem atendidas e Ele abre a você porta. pensa, tipo, eu não consegui isso aqui, eu fico imaginando como seria isso ou aquilo, porque eu acho que é muito importante ter conversas que são realmente honestas antes de se comprometer sobre o que é que você Com quer. certeza. Talvez haja um cara que pense, só preciso fazer sexo algumas vezes por mês e eu tô feliz. Pra mim isso não funciona. Talvez daqui a 20 anos isso mude, eu não sei, mas talvez você tenha que ser realista e dizer... Eu já tive conversas com Martas em que eu dizia, olha, é disso que eu vou precisar. É disso que eu vou precisar. Você tem condições de fornecer isso? Eu não quero forçar você a fazer nada que você não quer, mas... Quais são suas necessidades, né? Eu posso suprir essas necessidades pra você? Com certeza. E se eu não conseguir suprir isso, você não devia estar comigo, a gente não devia estar junto, a gente não está naturalmente alinhado. A gente devia estar se alinhando naturalmente, não algo como você tem que mudar, ou as coisas que você tem que fazer pra me agradar, ou eu tenho que mudar tudo pra agradar você. Não é. Pode haver atração sexual, vocês podem se divertir, podem ser amigos, ou... Eu tô falando de um compromisso saudável de longo prazo, com o mínimo de dor. Se você entende o que eu quero dizer, né? Como se houvesse um desafio, vai ter a adversidade e a dor de poder viver a vida, mas você pode minimizar o estresse e a ansiedade de um relacionamento. Eu acho que essa é a melhor abordagem. Com certeza. E falar sobre necessidades é fundamental desde o início. Então, o que eu tô ouvindo você dizer é que os caras precisam eliminar qualquer tentação ou distração que possa fazê-los pensar em outra opção.
E o que mais? Sim, eu concordo 100% com você. A próxima coisa a fazer seria garantir que essas necessidades e desejos sejam expostos e que sejam atendidos por ambos os lados. Porque acredito firmemente que não se pode esperar que essa pessoa atenda a todas as suas exigências se você não fizer o mesmo por ela. Mas acho que há muitos homens que não levam isso a tão sério quanto deveriam, no sentido de expressar o que exatamente você quer dessa mulher. Até as para ser nuances feliz. sexuais estranhas Exato. e malucas, você precisa ir lá, Sim. né? Mesmo que seja desconfortável, você fica, cara, vão me julgar ou vão achar isso estranho, mas se você não aborda isso, você vai ser ressentido daqui a 1 ano, 2 anos, 6 meses, né? Exatamente. E você tem que estar pensando onde é que eu posso suprir isso. Esse é o segredo. Se você puder dizer honestamente, se eu não conseguir isso, estou bem, eu gostaria de ter isso, mas não é importante para mim. Posso ficar sem isso? Legal. Mas se você sabe que ficar sem isso vai incomodá-lo e será uma grande luta para você, sim. Você está pedindo para ter problemas. E por que você acha que é tão difícil para alguns homens ficarem com uma mulher? Ou porque você acha que essa é a luta dos homens quando pensam sobre isso? Tipo, será que eu posso ficar com uma mulher pro resto da vida? E eles pensam, bem, se eu pudesse fazer homenagem a Troll uma vez por ano, tudo estaria resolvido e todas essas outras conversas, mas por que isso é tão desafiador? E dos homens que você conheceu que estão extremamente satisfeitos sexualmente com sua única parceira íntima por décadas, sei lá, o que eles estão fazendo de diferente ou como mudaram o pensamento de que precisam de mais mulheres? Aqui estão minhas teorias e crenças atuais. E não vou mentir para você, ainda me incomodam em alguns pontos. Não porque eu não acredite no que estou prestes a dizer, mas porque, se for verdade, é uma pílula difícil de engolir. Acredito que a maioria dos homens pode realmente ser feliz com uma única mulher, sem problemas. Eu vejo isso da mesma forma que vejo os negócios, certo? Há os patrões e os empregados, e nenhum dos rótulos é negativo para nenhum dos lados. É apenas a realidade de que há homens que não precisam de muita coisa em suas vidas. E eles, se estão ganhando um determinado salário, têm um teto sobre a cabeça, comida na mesa, as necessidades estão sendo atendidas, estão bem. Eles não têm essa engrenagem extra de ambição que diz, saia e faça mais. Esse tipo de homem pode ter uma única mulher. Novamente, a chave é que as necessidades estão sendo Na relação. atendidas. É. Sim, está tudo bem. Ele pode fazer isso pelo resto da vida. Ter uma vida feliz e plena, né? Sim. E entenda, porque esse homem nem sequer tem o desejo ou a energia para sair por aí tentando se misturar com outras mulheres. Todo esse tipo É de muito, coisa. né? Exato. É muito esforço. Sim, é preciso ter um certo tipo de mentalidade e energia para conseguir fazer isso. Muitos homens não são assim. Eles só querem ser felizes e ter suas necessidades atendidas. E é isso, mas há uma porcentagem menor de homens que poderíamos dizer que são os homens mais desejáveis da sociedade e que tendem a ser mais ambiciosos. E lembro-me de ter lido em algum lugar, se não me engano, que as pessoas como Einstein, Steve Jobs, todos os gênios têm a alta energia sexual. Parece haver essa conexão, essa correlação entre homens ambiciosos e esses indivíduos únicos que fazem grandes coisas na vida. E eles têm essa energia sexual muito alta. E, mais uma vez, eles provavelmente tiveram que aprender a transmutar parte dessa energia para realizar o que realizaram. E esses tipos de homens há uma luta maior agora em serem limitados apenas a uma mulher, porque é a mesma coisa com a qual eles lutam em serem limitados a uma única invenção ou a um único negócio, você entende? Eles têm essa mente e esse desejo por mais. E eu tenho que continuar. Então acho que esse cara é o cara que não sei se talvez seu nível de testosterona seja mais alto do que o normal. Não sei. Não sei o que causa isso no homem, mas acredito que todo homem altamente ambicioso e bem-sucedido que conheço, a grande maioria deles tem essa luta, ou nem mesmo acredita na monogamia. Ok. Afinal, Termina o que você está dizendo. Pode dizer, pode ir. sim, e eu direi que uma coisa que me ajuda pessoalmente é meu relacionamento com Deus. Se eu tirar isso, não vou mentir para você. Você é um cachorro. É um Sim, cachorro, É um envoltório. E deixe-me ser claro, não sou cachorro no sentido, eu nunca serei mentiroso, nunca estarei enganando as mulheres, tirando vantagem, nada disso. Mas eu estarei em todos os lugares. Potencialmente. Sim. Devon Franklin fala sobre isso em um dos seus livros, sobre a existência de um cão em cada homem. Mais uma vez, não como um cão mau, mas
um cão que tem desejo de buscar outro osso por aí, né? Sim. É preciso aprender a combater o cachorro dentro de nós que tem esse desejo, né? Você já conheceu um homem que tenha estado num casamento, digamos, ou numa relação de longo prazo com uma pessoa como constante, mas que tenha encontros sexuais com outras mulheres e a relação funcione a longo prazo com essa pessoa? Relacionamento aberto ou passe livre, em que o parceiro está ciente, onde você ainda tem essa parceria realmente feliz, íntima e conectada entre o cara e a parceira principal. Você já conheceu alguém assim? Não, O honestamente. que normalmente acontece quando o cara está com alguém, mas também está com outras pessoas? Acho que, em primeiro lugar, temos que ter certeza de que definimos o que significa funcionar. Para algumas pessoas está funcionando porque elas ainda estão juntas. Quero dizer feliz, saudável, Exato, satisfeitos. essa é a chave. Para que isso seja o padrão do que chamamos está funcionando, não. Você não viu isso, né? Eu não vi. Nunca poderei dizer que não existe 100%, mas o que eu acho é que... O que eu acredito firmemente é que a mulher que aceita isso já está meio que matando uma parte de si mesmo. Aquela parte que quer ser a número 1 na vida dele, que quer se tornar totalmente amada, que quer sentir que ele não precisa de mais ninguém além dela. E eu defendo que voltamos ao masculino e ao feminino para lhe mostrar outra diferença entre os dois. As mulheres precisam de amor em um nível ou de uma forma que os homens não precisam. Isso significa que se você fosse a uma mulher e dissesse, ou se fosse um homem e dissesse, eu lhe darei essa mulher, ela lhe dará tudo o que você precisa, satisfará todos os seus desejos, mas não poderá dizer que está apaixonada por você. Você aceita? A maioria dos homens aceitaria, porque, ei, todas as Eu minhas tô bem, necessidades atendidas, Pois sim. é. Quem se importa? Se você procurar uma mulher com a mesma proposta, ele atenderá todas as suas necessidades, ele será tudo o que quiser, mas não poderá dizer que está apaixonado por você. Há muitas mulheres que não aceitam esse Sério? acordo. Por quê? Porque, mais uma vez, elas precisam desse aspecto do amor, dessa energia que leva as coisas a um nível diferente, que fala com quem elas são. Acredito que isso se refere ao feminino na mulher. O feminino na mulher anseia por esse amor. Estamos mais, você pode chamar de racionais ou como quiser, mas desde que consigamos o que precisamos, é mais fácil para nós. E nos sentimos É mais respeitados, né? Sim, nos sentimos respeitados e estamos sendo satisfeitos. Muitos caras dizem, não vou deixar isso O que passar. você diria que são as 3 coisas mais importantes que todo homem deseja na sua parceira? É o respeito e o que mais? Apoio, respeito e ainda tenho que mencionar a Satisfação sexual, é. Suporte, satisfação sexual e respeito respeito. são as 3 coisas que a maioria dos homens procura numa relação, para que eles fiquem Sim, porque- felizes e realizados. Sim, porque se você tirar qualquer um desses 3, haverá um problema. Se ele não se sentir respeitado, isso causará grandes problemas. Ele não se sente apoiado. Muitas pessoas não percebem que grande parte da infidelidade não começa pelo fato do homem ter desejo sexual por outra mulher. Ele pode começar com a falta de apoio no lar. Então, surgem outras mulheres que alimentam a cabeça dele com acho que você é incrível, se você fosse meu homem eu faria isso, e blá, 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 blá. Eu acredito em você, e ele não recebe isso em casa, o que abre a porta para que isso se torne sexual. E é por isso que você verá muitas situações em que o homem trai a parceira com uma mulher que nem parece tão boa quanto ela. Não, mas eles satisfazem uma necessidade sexual. Nem mesmo uma necessidade sexual. Primeiro, ela satisfazia a necessidade emocional. E depois sim, e poderia ser apenas sexual, dependendo de qual era o problema inicial. Mas sim, pode ser sexual ou emocional. Mas acho que as pessoas sempre pensam que é uma coisa sexual com os Uma homens. necessidade emocional, ou seja, eu não tô recebendo o respeito que eu quero, essa é uma necessidade emocional também, Sim. ou não sentir que você tem suporte, é uma necessidade emocional. Então as 3 coisas que todo homem que você acredita que a maioria dos homens precisa é respeito, apoio e sexo. Satisfação sexual, Satisfação. né? Quais seriam as 3 coisas que toda mulher precisa de um homem para se sentir realizada? Eu diria amor, e acho que quando digo a palavra amor, refiro-me ao ponto de vista da intimidade, não sexual, de ser capaz de se dedicar a ela emocionalmente, mentalmente, de abraçá-la, acariciá-la, tudo que não seja sexo. E, mais uma vez, isso não quer dizer que as mulheres não gostem de sexo ou não desejem ou precisem de sexo, mas se você lhes der sexo e não lhes der essas outras coisas, isso será um problema. É, amor, Então, ok. penso em amor, penso em segurança.
Novamente, isso remete à necessidade de se sentir segura, de se sentir confortável ao seu redor, de não se sentir julgada ao seu lado. Acho que isso é extremamente importante. E, novamente, se você tira a segurança de uma mulher... Quero dar um exemplo rápido. Tive uma cliente que estava com um homem e quando estavam em um relacionamento, e ela nunca teve um orgasmo com ele. Então eles se casam e, de repente, é a Sério? cidade do orgasmo. Sim, eles simplesmente começam a fluir, simplesmente boom. Agora ela tá segura e... Sim, mas o que aconteceu foi o seguinte. Anos depois, ele estava no exército, atraía e os orgasmos pararam. E eu sempre uso isso para dizer, ouça, nada mudou sexualmente no que diz respeito ao que estava acontecendo fisicamente, mas mental e emocionalmente, ela não se sentia mais segura nesse relacionamento. E isso foi o suficiente para ligar e desligar o interruptor no que se refere à satisfação sexual e à receptividade sexual dela para com ele. Sem dúvida, a segurança é outra coisa. E eu estou tentando encontrar a palavra certa, mas acho que a palavra certa que quero usar é o estímulo. Acho que as mulheres precisam ser estimuladas por seus homens. Isso pode ser estímulo mental, pode ser apenas diversão espontânea no relacionamento, não pode ser entediante. Porque as mulheres podem ficar facilmente muito entediadas em um relacionamento. Você precisa encontrar uma maneira de mantê-la estimulada. Mais uma vez, não quero que os homens ouçam isso e pensem, estou sempre fazendo. Não. Mas é preciso ter o suficiente em seu repertório para que você possa usar, quando necessário, ou que certas coisas que você possui naturalmente a mantenham naquele lugar. Porque quando ela fica entediada demais, isso também abre portas para problemas. É mais difícil para um homem oferecer essas chaves para que uma mulher se sinta satisfeita ou é mais difícil para uma mulher aparecer e dar ao homem o que ele precisa para se sentir satisfeito? Minha resposta honesta, inicial, o que eu quero dizer é que é mais difícil para o homem. Porque na realidade é mais difícil, no geral, né, para um homem reservar um momento que não ser sexual e íntimo de forma atenciosa, compassiva e generosa, e pensar em como eu posso ser espontâneo, divertido, interessante quando eu estou apenas concentrado e determinado em fornecer e trazer de volta, né? É mais difícil. Sim, basicamente, você pode ver que você realmente precisa ser capaz de acessar seu lado feminino. Oh, meu Deus. Por assim dizer. Como homem. Sim, como homem, para poder atender às necessidades e aos desejos dela. Enquanto ela não precisa acessar seu lado masculino para nos satisfazer. Não. Exceto, poderíamos argumentar talvez, quando se trata da abordagem dela em relação ao sexo. Se ela se aproximar de uma forma mais masculina, estou pronta para ir, então sim, muitos caras ficam felizes com isso. Mas o Elas podem permanecer em respeito é seu a lado parte feminino. disso, né? O respeito e apoio. Exato. Interessante. Então, será mais fácil para ela desse ponto de vista. Então, os homens realmente precisam aprender a serem mestres de si mesmos, né? E se tornarem mestres em flexionar tanto a energia masculina quanto feminina para serem capazes de se dedicar completamente à sua parceira, à sua mulher, em um nível mais elevado que ela precisa receber. Com certeza. Isso significa que você não pode ser apenas um provedor, forte e durão. Você precisa ter uma vulnerabilidade sensível dentro de você para ser, ao que parece, o homem masculino definitivo. Certo? Sem dúvida. É tudo uma questão de equilíbrio interno. E temos que nos sentir mais confortáveis com isso. Temos que nos instruir mais sobre como fazer isso. Porque quero que os homens entendam que, embora eu os incentive a explorar seu lado feminino para poder oferecer algumas dessas coisas, você não quer perder de vista o seu lado masculino. E é por isso que ainda é importante. Eu chamo isso de amar seu lado masculino, certo? Você tem de aprender a amar seu lado masculino. E isso pode parecer complicado, mas acredito que é extremamente possível depois que você entenda o conceito e comece a se sentir confortável com ele. Porque pensa em você. Agora, você está em um ponto em que tem confiança para dizer o que quer, para expor tudo. Você eliminou o medo de, bem, se ela não gostar disso, vou perdê-la. Não, você sabe o que precisa ser. Ou você está com ela ou não está. Isso permite que você permaneça no seu lado masculino e, ao mesmo tempo, possa supri-la da forma que ela precisa. Está vendo? Nos entregamos totalmente para o lado feminino quando nos tornamos assim. Oh, meu Deus, tenho de ficar com ela, tenho que fazer tudo para tê-la, seja o que for. Tornamos-nos emocionalmente carentes.
É como se você estivesse tentando fazer tudo o que ela quer, mas não tem um equilíbrio de se manter forte em quem você é. Isso é realmente tudo que é necessário, na minha opinião. É por isso que é tão importante ter essas conversas antes de iniciar uma relação, né? Para que você possa se sentir à vontade para se afastar ou perder alguém, em vez de apenas tentar manter essa pessoa. Sim. Certo? Nunca tenha medo de perdê-los mais do que tem medo de se perder. Oh, meu Deus. Entende o que Isso é estou bom, dizendo? cara, é verdade. Por que Sim. você acha que tanta gente tem medo de perder alguém e acabam cedendo a qualquer momento porque... Bom, você não pode ter medo de se perder quando não sabe quem você é. Verdade. Sabe? Você sabe o que está diante de você ou o que você acredita Quando que está você diante vê de algo, você. pensa, eu quero isso. Exato. Mas você ainda não fez o trabalho interno para entender que não é assim quem você é agora. Que isso está comprometendo o que você precisa, que isso está minando o que permitirá que você seja feliz a longo prazo. Quando você encontrar esse lugar, encontrar essa pessoa dentro de você e abraçá-la e estiver confiante, agora não pode mais ser abalado. E agora você abordará as situações e os relacionamentos de forma completamente diferente. E mais uma vez, essa confiança e essa compreensão de si mesmo vão exalar uma certa energia que as pessoas respeitarão e o tornarão mais desejável aos olhos das pessoas. E você vai ser capaz de ver o que você não quer, né? As feridas que a outra pessoa carrega consigo, você pensa, eu não quero resgatar essa pessoa, ela precisa se curar primeiro antes de poder entrar no meu espaço e criar uma relação consistente e saudável. Com certeza. É porque... Por que você acha que tantos homens e mulheres atraem um parceiro com tantas feridas ou que está ferido e precisa ser resgatado por eles? Eu sempre digo às pessoas, alguns dirão, você é o que você atrai. E eu contesto isso, porque acho que você pode ser a pessoa mais saudável, ainda haverá pessoas não saudáveis ou pessoas que ainda precisam se curar vindo em sua direção. Isso é normal. A vida é assim. Você atrai todo mundo, né? Exato, porque todos querem fazer parte da sua vida. A chave é quem você se envolve. Assim, se você continuar se envolvendo com essas pessoas que precisam de cura, que têm esses problemas, isso indica que há problemas dentro de você que não foram resolvidos. E essas coisas estão alimentando a necessidade de sentir novamente que, se puder resolvê-las, terei mais valor aqui. Tenho mais controle aqui. Todas as coisas que falamos anteriormente nesta conversa estão acontecendo quando você sente que quer se apegar a essa pessoa ou, mais uma vez, não se conhece o suficiente para entender que o que está acontecendo agora, não pode ser mantido e você não será feliz com esse relacionamento. As pessoas não percebem que, se conseguirem essa pessoa que tanto queriam, serão ainda mais infelizes depois do fato. Sério? Sim, porque, mais uma vez, eles estão cegos no momento de eu quero, e nem sequer estão considerando o que tenho que fazer para tê-los de volta. E o que terei de fazer para mantê-los felizes? Assim como você provavelmente está preparando o terreno para que eles digam, bem, você tem que trabalhar para me ter. Eu não preciso trabalhar para tê-lo, porque você está começando desequilibrado. Então, de repente, eles diriam, tudo bem, vou mudar e vou fazer mais por você do que você estava fazendo por mim. Não. Parte da razão pela qual eles ficaram com você é porque você estava compensando demais o que eles não estavam lhe dando. Então, você acabará infeliz de qualquer maneira. Mas se você se curasse e fizesse seu próprio trabalho, não iria tão longe no caminho. E isso remete à criação de um equilíbrio na relação, né? Não de Sim. igualdade. E quero que as pessoas entendam que, quando digo novamente que não é igualdade, penso que o homem e a mulher têm o mesmo valor para o sucesso do relacionamento. Não posso fazer isso sem você e você não pode Mas temos fazer isso sem mim. funções diferentes. Temos funções diferentes. Se considerarmos isso em um time de basquete, pense no Bulls quando era Robin, Pippen e Jordan. Robin não pode fazer o que Jordan e Pippen podem fazer. Você pode argumentar que ele não é, entre aspas, tão igual em valor a eles. Mas eles não podem ganhar o campeonato sem ele. Ele é a peça que faltava no quebra-cabeça. Por isso, para mim, não gosto dessa ideia de encontrar seu igual. Não, encontre a peça que está faltando. Quem completa o seu quebra-cabeças? Quem completa você? Eles não precisam trazer exatamente as mesmas coisas que você traz para a mesa. Não precisa ter, entre aspas, valor igual. Não. Eles só precisam ser o complemento que, quando vocês se juntam, formam uma unidade completa, que é imparável. E o que acontece quando duas pessoas saudáveis e conscientes e íntegras se unem e são uma combinação poderosa uma para a outra? O que acontece com esses indivíduos e suas vidas? Acho que tudo fica melhor a partir daí. Agora você tem um lugar de paz, um lugar de compreensão, você tem um lugar onde pode se reenergizar e encarar a vida muito mais.
Acho que você pode realizar mais. Acho que o fato de duas pessoas se unirem nessa magnitude amplia tudo o que há em ambas. Tudo o que há de bom em ambas. E o que quer que estejam fazendo agora, poderão fazer melhor depois. Portanto, é algo incrível quando isso acontece. Você já viu um cara que nunca se envolveu numa relação de longo prazo na vida e ter uma vida saudável e feliz com várias mulheres pelo resto da vida, tendo essas muitas mulheres para sempre? Não. Não, né? Eu não vi. Acho que, em algum momento, todo homem que viveu essa vida diz para si mesmo, eu realmente não quero continuar fazendo isso. Isso é demais. É exaustivo lidar com todas essas mulheres diferentes. É muito instável, pode ser imprevisível. Quem sabe o drama que pode vir com isso? Acho que existe o desejo de ter apenas uma, mas, para alguns, o que os impede não é a falta de desejo. É o medo de se entregar totalmente a uma só mulher. Por que eles têm tanto medo? Bem, porque eles já foram feridos antes. A maioria dos homens que viveu essa vida já se machucou antes. Você verá situações em que o homem pode até crescer como conquistador. Talvez ele tenha tido tios e primos que diziam, divirta-se, faça suas coisas, e não importa o quanto ele tinha sido programado e treinado para ser um conquistador, em algum momento ele conhecerá uma mulher pela qual estará disposto a jogar fora seu título. Ele pensa, esqueça isso, eu só quero ela. O problema é que os homens não são ensinados a lidar com o fato de se sentirem assim em relação a uma mulher. Eles não entendem como fazer isso. Então eles lidam mal com a situação. As pessoas se machucam, as coisas dão errado, e agora, quando tudo explode, ele está ressentido com o amor. E ele está ressentido com aquela mulher, e agora se fecha. E para ele, a solução é, não vou entregar meu coração a uma única mulher novamente. Portanto, várias mulheres são um mecanismo de enfrentamento para ele. Não quero lidar com o estresse, a sensação de estar preso, ou a dor, o que quer que seja, que as pessoas né? tenham que lidar com a vulnerabilidade disso. Interessante. Entende o que estou dizendo? Agora não me entenda mal. Não estou dizendo que não há homens que... vou dizer isso. Acredito que até mesmo homens que desejam dormir com várias mulheres preferem ter aquela única mulher e depois fazer suas coisas por fora, entende? Então, assim, eles ainda querem aquela pessoa em quem podem confiar, mesmo quando desejam dormir com outras. Portanto, para mim, não vejo um homem que queira nunca ter aquela única mulher e simplesmente dizer que continua com um monte de mulheres diferentes. Isso está se esgotando. Pois é, eles querem pelo menos uma parceira com a qual se sintam apoiados e respeitados, né? Sim. Mas o que eu estou ouvindo você dizer é que não acha que isso funcione a longo prazo, né? Um homem ter uma mulher e depois ter várias ao seu lado, né? Não, porque você está convidando um grande drama em potencial. É difícil. Energias parasitas. Sim, é difícil estar emocionalmente disponível para todas. Ouça, já é difícil estar emocionalmente disponível para uma mulher, dependendo do tipo de homem que você é, certo? Então tudo bem. Agora você tem que administrar várias mulheres. E isso é muito difícil. Acho que até mesmo quando você pensa no passado, e estou falando do passado, reis e rainhas, e você tinha reis com muitas Isso foi mulheres. mais para reprodução, né? Era como se precisássemos... Parte disso é status. Reprodução, em parte, era porque, bem, essas mulheres, se não se permitissem casar com esse homem ou ser uma de suas esposas, estariam na rua e sem teto. Mas a questão é a seguinte, sim, ele pode ter sido legal porque é o rei, mas essas mulheres não estavam felizes. Elas simplesmente aceitavam isso. Era aceitável o suficiente para viver com ele, mas não eram o que realmente queriam e desejavam. Portanto, nunca é essa unidade de duas pessoas que estão muito felizes. Eu ainda diria que aquele rei, não importa quantas concubinas ele tivesse, se não tivesse uma rainha, ele ainda se sentiria vazio. Ele ainda precisaria de uma mulher com quem possa compartilhar sua vida. Querer dormir com várias mulheres é muito diferente da necessidade de ter aquela única mulher com quem você possa compartilhar a vida. Então agora voltando a falar de submissão. Essa é uma palavra que as mulheres não gostam muito, né? Elas não curtem isso. Pois é. Qual seria a outra palavra a ser usada ao invés de submissão que você acha que as mulheres poderiam ser mais respectivas e ouvir e pensar, tipo, ok, eu vou ter essa perspectiva aqui? Eu ia dizer para baixar a guarda, mas não, isso também não vai funcionar. Eles também não gostam dessa... Não sei. É feminino ou como é a palavra? Bem, eu acho que mais uma vez, dependendo da percepção da mulher sobre o que essas coisas significam e o que significa para ela especificamente
Isso ditará o quanto ela será receptiva a cada palavra. E é por isso que acho que, em algum momento, em vez de tentar encontrar uma palavra diferente, quero que elas entendam que a submissão não é uma coisa ruim. Não estou dizendo para se submeter a todos os homens que aparecerem em seu caminho, mas se você estiver com o homem certo, se estiver confiante de que esse homem é um bom homem, que está se dedicando a você, que está se mostrando da maneira que precisa, porque não Permita aceitar... que ele lidere, né, em certos lugares. Sim, mas o que eu acho que as mulheres precisam entender é que, porque garanto a vocês que haverá algumas mulheres que ouvirão isso e dirão bem, não tenho nenhum problema com isso. Se ele se mostrar digno, eu me submeterei. Acho que o desentendimento é que elas não estão emitindo uma energia além disso. Diz que elas são mulheres capazes disso. Esse é o problema. Então, sim, acredito que a maioria das mulheres, na presença de um homem que as ame e com quem se sintam seguras, vai baixar suas barreiras e, entre aspas, se submeter naturalmente. Isso simplesmente acontecerá. Elas nem sequer pensarão nisso. Acontecerá naturalmente. Mas quando ela está fora de casa, quando está em uma festa, seja qual for o caso, ela não está emitindo essa energia. Então, o homem que é capaz de investir nela dessa maneira, nem sequer vai até ela. Ele vai até outra pessoa. Por isso, só quero que as mulheres aprendam a exalar mais essa energia. Mas isso não significa que você deve se submeter a todos os homens que aparecem em seu caminho. Claro. A gente já falou sobre isso antes, eu tenho visto muito conteúdo no TikTok sobre algumas mulheres dizendo que quando você passa dos 30 anos, seu valor como mulher diminui drasticamente para um homem bem-sucedido e atraente. Sim. Isso é verdade ou o que é que você acha disso? Mulheres com mais de 30 anos que não são casadas, que não têm filhos, são tão desejáveis como ótimas parceiras para homens na faixa dos 30 e 40 anos, ou esses caras que agora estão emocionalmente prontos para se comprometer e estão mais interessados em alguém mais jovem do que eles? Então, vou colocar a questão para você desta forma. Acho que as pessoas precisam entender que há uma diferença entre o que queremos no papel e o que acontece na realidade, certo? Então, sim, se você perguntasse a um homem bem-sucedido, você prefere uma mulher de mais de 30 anos a uma mulher de 20? A maioria deles provavelmente escolherá uma mulher de 20 e poucos anos, embora haja homens que dirão mais de 30. E é isso que eu quero que as mulheres entendam. Nem todos esses homens pensam exatamente da mesma forma. Eles têm motivos diferentes. Conheci homens muito bem-sucedidos que não queriam namorar uma mulher com menos de 30 anos, que se recusavam a namorar uma mulher com menos de 30 anos. Porque pensaram que seria mais dramático ou menos disponível Exato. Emocionalmente, o que quer que Há seja. uma troca em algum lugar e eles querem fazer essa troca. É isso que temos Sim. em comum. Exato, e dependendo do que esse homem específico realmente valoriza, isso determinará de que lado ele ficará. Mas o que eu quero que as pessoas entendam é que, novamente, mesmo se dissermos que 90% desses homens querem menos de 20 anos no Menos de papel, 30. Menos de 30, desculpe, menos de Menos 30. de 20 pode ser um pouco, Tire isso, não, temos que manter acima. Mas tudo bem, Menos de abaixo 30. de 30. Então, o que acontece é que na vida real, se esse homem bem-sucedido vai a um bar, conhece uma bela mulher que exala toda essa energia feminina, eles conversam, a conversa é incrível, eles estão totalmente alinhados com o que querem e com o que gostam. Ele não vai dizer, você tem 31 anos, não posso mais falar com você. Nesse momento, isso não importa. Quando a vibração e a conexão estão presentes, não importa. Assim, muitas pessoas acabam ficando com alguém que não se encaixa no que elas teriam escrito em um pedaço de papel. Tá vendo? Porque o que escrevemos é o nosso ideal, com base em nossa lógica. Quase como se perguntasse a alguém que tipo de carro você quer. A pessoa pode dizer, sim, eu quero um Bentley. Mas quando ela sai da concessionária, ela sai com um Corolla, um Nissan, ou qualquer que seja o caso, porque ela percebeu que era o que funcionava melhor para ela quando terminou. Portanto, acho que as pessoas se deixam levar pelo que ouvem na internet, em vez de... Ouça, se você se apresentar da melhor forma possível, ainda poderá vencer. Não importa se você tem 20, 30, 40, 50, o que for, você só precisa dar o melhor de si. E o que eu tenho... o que eu quero que as mulheres entendam é que seu objetivo não é atrair toda a base de homens. Seu objetivo é encontrar aquele homem que se alinhe com você. Mesmo que 90% dos homens digam no papel que não querem isso. Talvez o seu homem esteja entre esses 10% e você ficará bem. Concentre-se em apenas em ser o seu Certo, melhor. Cara, muito legal até agora. O que é que a gente precisa falar hoje? O que é que você acha? O que tem sido
um ponto crucial para as pessoas em relações ultimamente? Acho que, em geral, há um enorme estigma negativo sobre o namoro. E muitas pessoas estão cansadas e querem terminar. E, mais uma vez, Não querem mais namorar, né? eles não querem mais namorar. Ou não querem mais se esforçar para namorar. E muitas pessoas estão confundindo práticas que não funcionam com esse indivíduo com práticas que não funcionam em geral. Certo? Por exemplo, voltando novamente à energia feminina. Se eu disser a uma mulher, tudo bem, usar sua energia feminina vai lhe trazer mais sucesso. Bem, o último homem com quem estive não gostou disso. Está bem, esse cara não gostou. Isso não significa deixar de ser feminina, porque ser feminina funciona, certo? Mas você tem de reconhecer que aquele cara não é o ideal para você. A mesma coisa, uma vez, em uma entrevista anterior que fiz com Lisa, ela mencionou que havia um cara que ia em um encontro com sua amiga. No final do dia, a conta chega, o cara olha para a conta, ela olha para o cara, ele olha de volta para ela. Eles estavam sentados ali, olhando para quem pagaria primeiro. Finalmente, depois de alguns minutos, ele disse, graças a Deus, você não é um deles. E o que ele explicou foi que no último encontro, quando foi pagar a conta, a acompanhante o repreendeu e disse, eu posso pagar minha própria refeição, e simplesmente o atacou. Então, agora ele ficou com medo de tentar pagar a refeição, com medo de ser repreendido novamente. E assim, as pessoas estão novamente confundindo. Não, o problema não foi você tentar pagar pelo encontro. Você é um cara que se sente confortável nesse papel, ou quer estar nesse papel, então esse foi o sinal de que vocês dois não combinam. É isso aí. Mas não mude o fato de ser o cara que paga pelo encontro, apenas mude a mulher com quem você vai sair. Então, sim, muitas pessoas, de várias maneiras... Não deixe de ser o seu melhor, né? Só Sim. porque não funcionou com uma pessoa. Exato. Essa simplesmente não era a pessoa certa. Exatamente. Continue sendo a melhor versão de você, se curando, crescendo, continue entrando na sua energia masculina ou feminina, e você vai atrair todo mundo, né? Só precisa aprender a escolher pessoas melhores. Com certeza. Porque você precisa atrair todo mundo, né? Vai ter muitas pessoas diferentes. Com toda certeza, quero dizer, mais uma vez, esse é o ponto. As pessoas que se curaram e chegaram a esse ponto saudável, que estão cuidando melhor de si mesmas, que estão caminhando com essa confiança, estão vendo mais oportunidades de uma variedade de pessoas. E mesmo que ainda não tenham encontrado o amor da sua vida, podem pelo menos dizer, estou conhecendo mais pessoas, estou vendo mais chances dos relacionamentos irem mais longe, estou conhecendo mais pessoas que querem ter um relacionamento sério comigo. Tudo isso melhorou porque eles fizeram o trabalho dentro de si mesmos. Eu vou fazer uma pergunta pessoal. Continue. Porque, na real, você tá solteiro por um tempo, né? Sim. Anos. Você tem se comprometido consigo mesmo. E o que seria necessário para uma mulher certa ou um par certo para ti? Para que você pensasse, ok, eu tô disposto a explorar isso com essa pessoa e eventualmente se comprometer. O que seria necessário para você ver e testemunhar? Você já conheceu muitas mulheres, né? Sim. Muitas mulheres excelentes no que diz respeito à vontade de explorar. É preciso começar com uma forte atração física. Acredito nisso de todo o coração. Isso tem de estar presente. E, mais uma vez, eu falo sobre o feminino e o masculino o tempo todo. Então é claro que eu vou me sentir atraído por uma mulher muito mais feminina. É disso que eu gosto, é isso que eu aprecio. E isso é o que eu valorizo. Além disso, para mim, isso é um pouco complicado, porque valorizo um estilo de vida saudável em geral. Então, uma alimentação mais saudável, exercícios físicos, coisas desse tipo. Não estou preparado para dizer que não daria uma chance a alguém que não estivesse fazendo essas coisas. Eu ficaria mais hesitante, mas digo que se isso estiver em vigor, é um grande sinal verde para mim. Se todas essas outras coisas estiverem presentes e eu descobrir que também tem um estilo de vida saudável, sim, com certeza podemos dar uma olhada mais de perto e ver onde podemos chegar. E, a partir daí, é mais uma questão de alinhamento e personalidade. É como, eu sou uma pessoa muito introvertida, por isso acho que seria melhor alguém que pudesse ter esse equilíbrio. Não precisa ser uma pessoa super extrovertida, mas acho que se ela for muito introvertida e eu for muito introvertido, como isso vai funcionar a longo prazo? Mais uma vez, não estou dizendo que sou totalmente contra. Mas, para ser sincero, sou cético. Acho que da forma que queremos viver a vida, posso ser econômico em alguns aspectos, mas provavelmente, não.
vou gastar dinheiro, esse é o problema. Quando gosto de algo, acredito na qualidade. Gosto de certos luxos, vou gastar. O que tenho visto em muitos casais é essa batalha que acontece quando você tem uma pessoa que gosta de viver um estilo de vida mais luxuoso e outra que quer viver um estilo de vida mais simples. Quando esses valores não se alinham, entram em conflito e criam muitas discussões e problemas. E mais uma vez, isso começa com uma coisa pequena e se manifesta em todas as outras questões maiores. Para mim, eu gostaria de ter certeza de que estamos na mesma página com relação ao estilo de vida que queremos levar. E por isso, isso vai além. É uma questão espiritual. Será que estamos alinhados espiritualmente? Eu oro sobre tudo. Tenho de sentir que Deus está me dizendo que ela é a pessoa certa. Caso contrário, não vou seguir em frente. E essa é a parte que acho que as pessoas não entendem, porque alguém como eu estaria solteiro por tanto tempo, em comparação com alguém que tem o mesmo currículo, por assim dizer, mas não tem esse lado espiritual, certo? Porque agora eles estão operando estritamente a partir de um ponto de vista lógico. E se eu tivesse operado de um ponto de vista estritamente lógico, poderia ter me casado com alguém há muito tempo. Mas para mim, esse elemento espiritual é enorme e não posso dar as costas a ele. Então, eu acredito que foi isso que prolongou o processo. E tenho que confiar no tempo de Deus. Não sei qual é o propósito no momento, mas talvez eu não esteja tão pronto quanto penso. Talvez algumas coisas precisam ser estabelecidas. Dentro de você, né? Sinceramente, nem mesmo dentro de mim, mas dentro do propósito. Não sei se você se lembra da última vez que fizemos um desses episódios, você meio que me chamou a atenção para o fato de eu ter uma carta que não escrevi. E eu a escrevi, só para que você saiba, eu a escrevi. Então, eu me certifiquei de ter esclarecido tudo. E é claro que sempre há espaço para crescer, sempre há mais a aprender, mas posso dizer com confiança que fiz todo o trabalho profundo. Tudo sobre o que falo às pessoas, fiz todas as etapas e nada disso me pesa mais. E eu estou bem. Então, para mim, acho que as coisas precisam ser estabelecidas dentro do propósito. Porque o que eu posso dizer é que já vi muitos homens na minha área que, depois de se casarem, tiraram o pé do acelerador e meio que caíram, para ser honesto com você. E não estou dizendo que eu cairia completamente, mas é muito fácil encontrar alguém que você ama e está feliz com você. Você está mais relaxada. Sim, você pensa, talvez eu não precise fazer essa entrevista hoje. Talvez eu não precise fazer isso ao vivo agora, vou relaxar com minha namorada. E é fácil cair nesse padrão. Por isso, eu acho que, para mim, algumas coisas precisam ser criadas primeiro como base e depois podem ser trazidas para a minha vida. Se vocês gostaram até agora, não se esqueçam de deixar um comentário sobre o que mais repercutiu em vocês enquanto assistiam a entrevista, qual ponto que ele abordou que realmente mais fala com vocês, talvez tenha algo que vocês tenham feito ou não tenham feito. Eu quero que vocês compartilhem isso também, a gente vai ter outros links que a gente vai falar aqui sobre os episódios anteriores, porque foram grandes sucessos. Não deixem de ver e ouvir esses episódios anteriores. Stefan, você tem livros incríveis para as pessoas, tem um canal incrível no YouTube, Instagram, redes sociais. Como é que a gente pode apoiar você e ajudar você hoje? Basta me seguir em Stefan Speaks em todas as mídias sociais. Você pode acessar stefanspeaksshop.com para obter todos os diferentes livros. Sempre destaco Love After Heartbreak, porque esse é o livro que explica como curar. E você notou que foi muito mencionado aqui, e acredito que é a base do sucesso de todos os aspectos de nossa vida. Então, definitivamente incentivo as pessoas a comprarem esse livro. Elas também podem acessar o site loveafterheartbreak.com, mas sim, continue a assistir os vídeos, assista aos programas e compartilhe-o com todos os seus amigos e familiares. Compartilhe. Eu adoraria ver o que as pessoas acham que é a coisa mais polêmica ou aquilo que realmente acreditam, mas que é difícil dizerem publicamente. Então, deixe um comentário abaixo e informem a gente. Stefan, é um prazer, irmão. Agradeço Tamo você, junto, cara. viu? Valeu. Obrigado. Derrubar essa ideia de que sempre haverá um fluxo, que você sempre desejará fazer sexo com seu parceiro no mesmo ritmo, no mesmo horário, nas mesmas posições. Seus desejos serão os mesmos que os da sua parceira, assim você tá Isso se nunca vai preparando para o acontecer. fracasso. Nunca vai. Nunca. Tem que aprender a ser flexível, compreensivo, ter melhor comunicação com o seu parceiro.